Olá, hoje vou falar-vos sobre o acidente vascular cerebral, AVC. O que é um AVC? Segundo a Direção-Geral de Saúde, um acidente vascular cerebral é uma situação clínica potencialmente fatal que resulta ou da obstrução por um trombo de uma das artérias responsáveis pela irrigação do cérebro, aquilo que chamamos AVC isquémico, ou, em alguns casos, pode também corresponder a uma hemorragia intracraniana, AVC hemorrágico. Os AVCs isquémicos correspondem à maioria, a cerca de 80% do total. As células do cérebro morrem pouco tempo depois da ocorrência do AVC. Contudo, estas podem durar algumas horas se o fluxo de sangue não estiver completamente interrompido. Por essa razão, é fundamental agir rapidamente de modo a minimizar as lesões cerebrais causadas por um AVC. O acidente vascular cerebral é a principal causa de morte em Portugal. E quanto aos fatores de risco? Existem muitos, e quanto maior for o número de fatores de risco identificados no indivíduo, maior o risco de ocorrência de um AVC. Alguns desses fatores não são controláveis, como a idade, a probabilidade de ocorrência de AVC aumenta com a idade, o género, mais frequente nos homens, e a genética. No entanto, a maioria dos fatores de risco podem ser atenuados com tratamento médico ou mudanças nos estilos de vida. Temos a diabetes, a hipertensão arterial, o colesterol elevado, a obesidade, o sedentarismo, as arritmias cardíacas, o consumo de tabaco e de álcool, os contraceptivos orais, a arteriosclerose, as dilatações e válvulas cardíacas, entre outros. Finalmente, existe uma outra forma de AVC de duração mais reduzida, inferior a 24 horas, que se designa por acidente isquémico transitório, AIT, e que é um fator de risco extremamente importante, uma vez que 1/3 das pessoas que têm um AIT acabarão por sofrer um AVC dentro de um ano. Os AVCs comprometem as artérias do cérebro, que é irrigado a partir de dois sistemas de aporte sanguíneo, um anterior, constituído pelas duas artérias carótidas internas, e um posterior, formado pelas duas artérias vertebrais. As duas artérias vertebrais unem-se para formar a artéria basilar. As duas artérias carótidas internas e a artéria basilar formam um circuito anostomótico na base do crânio, o polígono de Willis. Cada artéria carótida interna irriga a retina através da artéria oftálmica e depois divide-se em 4 ramos divergentes: a artéria cerebral anterior, a artéria cerebral média ou de Sylvius, a artéria coroideia anterior e a artéria comunicante posterior, que segue a base do crânio e forma uma das extremidades do polígono de Willis. As artérias vertebrais unem-se ao nível da protuberância para formar a artéria basilar, como já vimos. Esta ascende anteriormente à protuberância, bifurcando-se no bordo superior da protuberância em duas artérias cerebrais posteriores. Antes de originarem as artérias cerebrais posteriores, a artéria basilar origina vários ramos colaterais para o bulbo raquidiano, para a protuberância, os pedúnculos e o cerebelo. O polígono de Willis é formado pelas artérias comunicante anterior, artéria cerebral anterior, duas artérias carótidas internas, a artéria comunicante posterior e a artéria basilar. Este círculo arterial está disposto da seguinte forma: as duas artérias carótidas internas originam as artérias cerebrais anteriores, que comunicam entre si através da artéria comunicante anterior. A artéria basilar origina as artérias cerebrais posteriores e estas comunicam com as artérias carótidas internas através das artérias comunicantes posteriores. A artéria cerebral anterior distribui ramos para os lobos frontal e parietal. A artéria cerebral média distribui ramos para os núcleos da base e para os lobos frontal, parietal e temporal. E a artéria cerebral posterior contorna os pedúnculos cerebrais, dirigindo-se para a face inferior do telencéfalo, distribui ramos para os lobos temporal e occipital. Enquanto aos tipos de AVC, já sabemos que há dois tipos principais, o isquémico e o hemorrágico. A isquemia diz respeito a qualquer processo durante o qual um tecido não recebe os nutrientes, e em particular o oxigênio, necessários ao metabolismo das suas células. Dentro do AVC isquémico temos 3 subtipos, o trombótico, o embólico e o lacunar. Um AVC é trombótico quando o processo patológico responsável pela oclusão do vaso se desenvolve no próprio local da oclusão, isto é, forma-se um coágulo de sangue, ou trombo, no interior das artérias cerebrais ou dos seus ramos. A embolia cerebral é quando um corpo estranho, neste caso um êmbolo, é libertado na corrente sanguínea e se desloca até às artérias cerebrais. Estes êmbolos formam-se geralmente sobre uma placa de gordura dentro dos vasos, devido à acumulação de colesterol nas paredes das artérias, processo conhecido como arteriosclerose, e a sua formação está vulgarmente associada às doenças cardiovasculares, nomeadamente a fibrilhação auricular e outras arritmias. Os êmbolos podem também ter origem gasosa, devido a uma cirurgia ou traumatismo, origem tumoral, ou podem ainda ser êmbolos gordos, devido a fraturas de ossos. Os lacunares são os que ocorrem em pequenos vasos.
Enquanto aos hemorrágicos, o sangue pode derramar para o interior do cérebro, provocando uma hemorragia intracerebral. As causas mais comuns são a hipertensão, o trauma e a angiopatia amiloide cerebral. Ou então pode derramar para o espaço entre o cérebro e a membrana aracnoide, que é uma das 3 membranas que envolve e protege o cérebro, provocando aquilo que se chama uma hemorragia subaracnoideia. As principais causas de hemorragia subaracnoideia são o traumatismo craniano, a ruptura de um aneurisma ou qualquer anomalia vascular, a extensão para o espaço subaracnoideu de uma hemorragia que era primariamente intracerebral e causas idiopáticas. O que fazer perante a suspeita de AVC? De um modo geral, é simples reconhecer um AVC recorrendo à regra dos 5 Fs. Estes sintomas podem surgir de forma isolada ou em combinação. O primeiro F é de face. A face pode ficar assimétrica de uma forma súbita, parecendo que um canto da boca ou uma das pálpebras estão descaídos. Estes sinais poderão ser melhor percebidos se a pessoa afetada tentar sorrir. O segundo F é de força. É comum um braço ou uma perna perderem subitamente a força ou ocorrer uma súbita falta de equilíbrio. O terceiro F é de fala. A fala pode parecer estranha ou incompreensível e o discurso não fazer sentido. Com frequência, a pessoa parece não compreender o que se lhe diz. O quarto F é de falta de visão súbita. A perda súbita de visão, de um ou de ambos os olhos, é um sintoma frequente num AVC, bem como a visão dupla. Por fim, o quinto F é de forte dor de cabeça. Igualmente, é importante valorizar uma dor de cabeça súbita e muito intensa, diferente do padrão habitual e sem causa aparente. Na presença de qualquer um dos sinais de alerta de AVC, a pessoa, o familiar, o cuidador ou quem assiste, incluindo os profissionais de saúde, devem contactar de imediato o número europeu de emergência, 112. O que é que acontece a partir daqui? É ativada a via verde AVC. Portanto, após contacto com o número europeu de emergência, 112, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, o CODU, deve confirmar a suspeita diagnóstica de AVC e proceder à ativação da via verde da AVC pré-hospitalar, enviando o meio de transporte de emergência ao local. O CODU deve assegurar o contacto e a transmissão da informação ao médico responsável da equipa da Via Verde da AVC intra-hospitalar, durante o transporte para o serviço de urgência. Designadamente, deve dar os dados pessoais, a terapêutica e funcionalidade prévias do paciente e a semiologia apresentada e hora e circunstâncias do início. O médico responsável da Via Verde da AVC intra-hospitalar, com vista a assegurar a celeridade dos procedimentos, deve alertar sobre a chegada do caso suspeito de AVC. E quem é que ele deve alertar? O médico responsável da unidade funcional que recebe a pessoa durante e após os procedimentos terapêuticos, o responsável do laboratório de análises clínicas e o responsável da unidade de imagiologia. Posteriormente, é feita a recepção do paciente e a avaliação imediata pela equipa da Via Verde AVC intra-hospitalar, que inclui avaliação clínica e neurológica, monitorização e meios complementares de diagnóstico, que incluem o TAC crânioencefálico e, na pessoa candidata a tratamento endovascular, também angioTAC, do arco aórtico e dos troncos vasculares supraórticos e cerebral, e ressonância magnética na dúvida do diagnóstico. Por fim, é implementada a terapêutica, que pode ser fibrinolítica ou endovascular, dependendo de uma série de critérios. Após os procedimentos terapêuticos agudos, a fibrinólise ou endovascular, o caso confirmado de AVC deve ser internado numa unidade de AVC ou numa unidade de cuidados intensivos ou neurocríticos, neste caso, quando a gravidade do caso assim o justifica. E como é que se faz a quantificação dos déficits neurológicos? Para isso é preciso usar uma escala, neste caso a NIHSS, National Institutes of Health Stroke Scale. O que é que avalia esta escala? Fazendo um breve resumo. Em primeiro lugar, o nível de consciência. O médico avalia se o paciente está acordado, sonolento, estuporoso ou comatoso, se é capaz de responder a questões sobre o mês e a própria idade, e se cumpre ordens, isto é, se é capaz de abrir e fechar os olhos e depois abrir e fechar a mão não parética. Este primeiro item vale até 7 pontos. Em segundo lugar, o melhor olhar conjugado. São testados os movimentos oculares horizontais. Este item vale até 2 pontos. Em terceiro lugar, os campos visuais. São avaliados os quadrantes superiores e inferiores para detectar se o paciente apresenta alguma hemianópsia, isto é, perda de visão. Existe a hemianópsia homónima, quando há perda do mesmo lado, a hemianópsia heterónima, quando há perda em lados opostos, a hemianópsia completa de um olho e a hemianópsia bilateral, em que o paciente fica cego. Pode ir até 3 pontos.
Em quarto lugar, temos a parésia facial. O médico pergunta ou usa gestos para encorajar o paciente a mostrar os dentes ou a levantar as sobrancelhas e fechar com força os olhos. Na paralisia facial central, há paralisia facial inferior total ou quase total. Portanto, o paciente é capaz de fechar os olhos, mas o seu sorriso não é simétrico. Na paralisia facial periférica, há ausência de movimentos faciais das regiões superior e inferior de um lado da face. O paciente não é capaz de fechar o olho desse lado e o seu sorriso também não é simétrico. Por que é que isto acontece assim? Porque na paralisia periférica a lesão ocorre a este nível e todas as vias são afetadas, quer da região superior, quer da região inferior da face. Na central, a lesão ocorre mais acima de onde as vias se cruzam, e por isso, apesar de serem afetadas as vias desse lado, quer da região superior, quer da região inferior da cara, as do outro lado, que inervam a região superior, mantêm-se intactas e por isso o paciente com paralisia central consegue fechar os olhos. Este item pode ir até 3 pontos. Em quinto lugar, os membros superiores. O braço é colocado na posição apropriada. E qual é a posição apropriada? Em extensão, com as palmas para baixo, a 90 graus se o paciente estiver sentado ou a 45 graus na posição supina. Pontua-se a queda do braço quando esta ocorre antes de 10 segundos. Este item pode ir até 8 pontos. Em sexto lugar, os membros inferiores. A perna é colocada na posição apropriada, que é em extensão a 30 graus. Testa-se sempre na posição supina e pontua-se a queda da perna quando esta ocorre antes de 5 segundos. Este item pode valer até 8 pontos. Em sétimo lugar, a ataxia dos membros. Este item procura evidência de lesão no cerebelo através dos testes dedo, nariz e calcanhar-joelho. Pode valer até 2 pontos. Em oitavo lugar, a sensibilidade. É avaliada a sensibilidade ou a mímica facial à picada por um alfinete, ou então a resposta de retirada ao estímulo doloroso em pacientes que estejam obnubilados ou afásicos. Pode valer até 2 pontos. Em nono lugar, a melhor linguagem. Este item permite obter informação acerca da capacidade de compreensão. Pede-se ao doente para descrever o que está a acontecer numa imagem anexa, para nomear objetos num cartão de nomeação anexo e para ler uma lista de frases em anexo. Pode valer até 3 pontos. Em décimo lugar, disartria, que é uma alteração da articulação da fala. Pede-se para ler ou repetir as palavras de uma lista anexa. Pode valer até 2 pontos. E em décimo primeiro lugar, extinção e desatenção. Desatenção visual, tátil, auditiva, espacial ou pessoal, ou extinção à estimulação simultânea em uma das modalidades sensoriais. Dando um exemplo, quando é pedido ao paciente para copiar um desenho, ele copia apenas uma metade, porque há desatenção ou extinção face à outra. Pode valer até 2 pontos. A escala tem pontuação de 0 a 48 e quanto maior a pontuação pior. Um déficit ligeiro é inferior a 5 pontos, déficit moderado entre 5 e 17, déficit grave entre 17 e 22 e déficit muito grave superior a 22. A partir dos déficits que o paciente apresenta, é possível prever a região cerebral em que ocorreu o AVC. Um aspecto a salientar é que os acidentes vasculares cerebrais, em geral, afetam apenas um lado do cérebro. Como os nervos no cérebro atravessam para o outro lado do corpo, os sintomas aparecem no lado do corpo oposto ao lado danificado do cérebro. A classificação da Oxfordshire Community Stroke Project consiste numa classificação clínica do acidente vascular cerebral isquémico agudo. Um infarto total da circulação anterior, TACI, implica a combinação de todas as seguintes manifestações: disfunção cerebral superior de novo, com disfasia, que é um transtorno da linguagem, discalculia, transtorno adquirido da capacidade para realizar operações matemáticas ou problema visoespacial, defeito de campo visual homónimo e déficit motor e/ou sensitivo ipsilateral envolvendo pelo menos 2 de 3 segmentos corporais, entre face, braço e perna. O infarto parcial da circulação anterior, PACI, são doentes com uma das seguintes manifestações: ou disfunção cerebral superior de novo isolada, ou déficit motor ou sensitivo mais restrito do que aqueles que são classificados como TACI, isto é, tem que ter 2 dos 3 componentes do síndrome TACI. Depois temos o infarto lacunar, LACI, que é um déficit hemissensitivo ou motor, envolvendo pelo menos 2 de 3 entre face, braço e perna, com ou sem sinais cerebelosos ipsilaterais, isto é, quaisquer dos síndromes seguintes: AVC motor puro, AVC sensitivo puro, AVC sensoriomotor ou hemiparesia atáxica.
E depois temos o infarto da circulação posterior, POSI, que implica qualquer dos seguintes: defeito de campo visual homónimo isolado ou disfunção cerebelosa sem déficit de vias longas ipsilateral, que seria classificado como hemiparesia atáxica, ou desordem do movimento conjugado dos olhos, ou paralisia homolateral de pares cranianos e déficit motor e ou sensitivo contralateral, ou déficit motor e ou sensitivo bilateral. É tudo, muito obrigada por terem assistido, não se esqueçam de ver os restantes vídeos, deixem as vossas críticas e sugestões e não percam o próximo.